Estamos ao vivo com o deputado estadual do Republicanos, Gustavo Vitorino, para conversar com os ouvintes da Acústica FM nesta manhã. Deputado, muito bom dia. Bom dia a você, Gil, bom dia aos amigos da Rádio Acústica, uma honra estar conversando com vocês e, acima de tudo, a gente falar um pouco de política nesse período de recesso agora, né? Fazer um balanço do que aconteceu nesse primeiro semestre no Rio Grande do Sul e de resto no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza. Para início desse nosso bate-papo, eu gostaria que a gente entrasse num tema que está sendo muito discutido aqui no estado, que diz respeito às escolas cívico-militares. Como é que você está acompanhando essa situação? Bom, eu sou um defensor ferrenho das escolas cívico-militares, né? É um sistema que deu certo, a própria procura dos pais é um indicativo disso. Hoje você entrar numa escola cívico-militar é muito difícil, porque a concorrência é grande, os pais querem o modelo cívico-militar, e não é uma escola militar, ao contrário do que se diz por aí, desinformação, é bobagem dizer que a escola cívico-militar tem um padrão, não, ela tem regras rígidas, regras claras, e utiliza militares, tanto militares das Forças Armadas, quanto militares da Brigada Militar, para estabelecer segurança, ensinar aos jovens disciplina, enfim, estabelecer uma regra de urbanidade, de educação, para que nós tenhamos uma formação de jovens muito acima do que temos hoje nas demais escolas convencionais. As escolas cívico-militares nasceram de um projeto, uma proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro, e foram implantadas em praticamente todos os estados brasileiros com enorme sucesso. O governo federal decidiu desativar as escolas cívico-militares federais. É um processo de total revanchismo, já que os fundamentos apresentados pelo ministro Camilo Santana são quase ridículos, né? A escola cívico-militar tem praticamente todo o conteúdo que tem as escolas convencionais e com uma série de outros, como o regime de tempo mais rígido, tem aulas de segurança pública, os jovens, como deve se comportar, como deve se prevenir, tem aulas, eles têm aulas ligadas a civismo, organização social e política brasileira, enfim, é uma escola bem mais completa. Mas, de forma revanchista, o Lula decidiu desativar. E 19 governadores já confirmaram que vão continuar e vão incorporar as escolas cívico-militares ao seu projeto educacional. Mas aqui, no Rio Grande do Sul, fomos surpreendidos com uma decisão absurda de um magistrado que decidiu suspender a adesão do Rio Grande do Sul ao padrão das escolas cívico-militares, proibindo de encampar as escolas federais aqui. O pedido foi feito pelo CEPERGS, que a gente sabe é dominado ideologicamente pelo pensamento esquerda, e o mais surpreendente, teve a posição favorável do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Um promotor lá decidiu que as escolas cívico-militares são ruins. Quer dizer, eu nasci para ver um promotor de justiça e um juiz proibir escola, infelizmente. Bom, você disse que a decisão, aliás, o pedido, né, foi feito por parte do CEPERS. O que alega o CEPERS nessa decisão, nesse pedido? Ele alega que foge aos padrões convencionais de ensino, e de fato foge mesmo. Ele tem um ensino bem mais completo. Tudo que é ministrado numa escola convencional é ministrado na escola cívico-militar, mas tem uma série de outros conteúdos. E essa é a queixa do CEPERGS. Na verdade, é um componente estritamente político e ideológico. Não tem nenhum fundamento técnico. E eu fiquei surpreso com a decisão desse magistrado, porque eu não entendo de onde um magistrado tirou um fundamento jurídico para essa proibição. E mais ainda, surpreso com a manifestação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, através de um promotor, que se mostrou favorável a esse pedido do CEPERGS. Se diz que o advogado que elaborou esse pedido foi o ex-governador Tasso Genro. Isso eu não sei, eu só conheço a decisão, mas eu não sei se foi realmente o Tasso Genro. Então, foi um núcleo do CEPERGS e mais uma associação aí de não sei que lá, que estão simplesmente sendo cabos eleitorais de um político, de um partido, de uma ideologia. Porque alguém criticar uma escola porque ensina demais, na minha opinião, Gil, beira o absurdo. Bom, você como defensor das escolas cívico-militares, quais atitudes como parlamentar você pretende tomar nesse sentido?
E o governo do estado pretende recorrer dessa decisão? Como é que está esse assunto? Essa é a grande questão. Como a decisão saiu ontem, vamos aguardar se o governo do estado vai recorrer dessa decisão, né? E vamos estudar uma medida jurídica, mas já se sabe que pela forma da decisão e a fundamentação da decisão, dificilmente isso terá uma decisão favorável em primeira instância. O recurso vai ter que ser encaminhado à segunda instância e buscar desembargadores que tenham uma consciência voltada à educação e ao ensino, porque eu repito, é inacreditável um país em que um juiz proíbe escola. Aí eu realmente fico sem ter o que dizer aos seus ouvintes da rádio acústica, porque realmente é surpreendente e é constrangedor. Mas é aquela história, é a tal ideologia que aos poucos destrói o nosso país, né? Bom, como é que você está acompanhando o cenário gaúcho desse ano de 2023, o cenário político gaúcho aqui do Rio Grande do Sul? Você que está dentro da Assembleia Legislativa, você que acompanha de perto todas as questões políticas do nosso estado, como é que você vê esse cenário? Olha, Gil, eu estou achando muito parado, viu? Muito Uhum. parado. Eu gostaria realmente de mais decisões, de mais participações. Eu protocolei nesses 5 meses, nesses primeiros 5 meses do meu mandato, 5 meses e meio, né? Hoje estamos dia 19, Uhum. 5 meses e meio, eu protocolei 19 projetos de lei na Assembleia Legislativa e gostaria que esses projetos fossem discutidos. Mas a coisa parece que não anda lá, a Comissão de Constituição e Justiça tranca tudo, ora é o governo, ora é a oposição, estão sempre pedindo vista disso, vista daquilo, e os projetos não andam. E o próprio governo do Estado, né, até agora mandou 2 projetos significativos para a Assembleia Legislativa, que foi o aumento dos professores, reajuste dos professores, e a reformulação do IP. De resto, o governo não mandou mais nada, só projetinho com bobagem, reclassificação e coisas assim. Então, eu estou achando muito parado a Assembleia e principalmente o Executivo Estadual. Eu fui para lá para trabalhar, eu decidi me candidatar 2 dias antes do prazo, e estou encontrando realmente muita resistência para que as coisas andem lá dentro. Gostaria de trabalhar mais e que a coisa andasse mais. Bom, foi apresentada uma proposta para que os agentes da fase utilizassem um armamento diferenciado. Você está acompanhando essa situação também? O que foi definido? Olha, Gil, não é nem diferenciado. Eu usasse algum armamento não letal. Uhum. Por quê? Olha, o índice de agressividade dos jovens infratores aumentou de forma brutal nos últimos anos. São vários agentes da fase atingidos, agredidos, feridos, alguns com ferimentos graves, outros com sequelas. Um deles, a esposa dele, esteve me visitando no gabinete junto com outros agentes da fase. O rapaz está internado, já fez 2 cirurgias para recuperação do rosto, pra você ter uma ideia. Quebraram o maxilar dele, enfim, a violência desses jovens infratores, que não são criancinhas, não. São homens de 16, 17 anos, algum por completar 18, que são extremamente agressivos, pertencem a facções. Então, tratar eles como criancinhas inocentes que estão na fase é um erro. Esses agentes da fase não têm nenhum armamento, não têm nenhuma proteção, e qualquer coisa, qualquer atitude deles mais dura com qualquer um desses meninos é motivo de repreensão, de suspensão e até de processo. Eu quero dar a essas pessoas condições mínimas de trabalho e estou pedindo ao governo do Estado que dê aos agentes da fase armamento não letal, arma de choque, enfim, os cacetetes de borracha para contenção de tumultos, para que eles tenham condição mínima de se defender. Porque chega, né? Chega. É muita gente ferida e muito caso de violência contra os agentes da fase. Bom, em uma publicação sua nas redes sociais ontem, você falou sobre pressão física e psicológica nos agentes da fase. Você citou também ferimentos graves e sequelas irreversíveis em servidores sem defesa adequada. Jovens infratores cada vez mais agressivos são a causa dessa situação preocupante. Então você já citava nas redes sociais ontem essa questão de uma pressão física e psicológica nos agentes da fase. Eu vou resumir, viu, Gil, de forma bem sintética. Os agentes da fase estão trabalhando com medo. Eles têm medo da violência física dos jovens infratores e têm medo das sanções disciplinares, ora administrativas e até judiciais, a que são impostas a eles.
Vejo que há algum tempo atrás, numa dessas unidades da FASE, alguns agentes tiveram que conter uma rebelião, quebra-quebra, uma briga desses rapazes, e não deu nada para a rapaziada, mas os agentes foram punidos, e alguns deles podem até ser expulsos, serem demitidos da FASE. Esse é a pressão psicológica. E a pressão física, bom, todo mundo está vendo, é só ver o número de ocorrências dos últimos tempos e ver que sim, eles estão em perigo. E eles trabalham literalmente, Gil, de mãos limpas. Não tem nada para se defender. Bom, deixa eu aproveitar que nós estamos conversando com o deputado Gustavo Vitorino nesta manhã. Eu não tive a oportunidade de conversar contigo desde que você foi eleito como deputado estadual. É a primeira vez que eu converso com você. O deputado Gustavo Vitorino, que é advogado e jornalista e deputado estadual mais votado. Né? Ao que se deve esse número expressivo de votos nas últimas eleições? Na última eleição? Eu acho que é a sinceridade, viu, Gil? A sinceridade. Como eu disse há pouco, eu decidi participar da eleição 2 dias antes do prazo. Até então eu não tinha essa intenção. Eu sou muito amigo do Tenente Coronel Zuco, que hoje é deputado federal. Ele sempre dizia, vai, participa. Você tem uma popularidade por causa da rádio, da TV. As pessoas gostam muito da sua sinceridade. E eu decidi participar. E confesso a você que, para mim, era um aprendizado. Vou conhecer pelo lado de dentro do balcão. São 50 anos de rádio, 47 de jornalismo. Vou conhecer pelo lado de dentro do balcão como é que funciona a coisa. E me candidatei. Faltando uma semana, 10 dias para a eleição, comecei a ficar com a convicção de que eu conseguiria ficar entre os 55 parlamentares eleitos. Tinha muita fé. Mas a minha surpresa maior foi na apuração. Eu confesso a você que não esperava ter essa votação e ser o mais votado do Estado. 112.920 votos me deixaram muito orgulhoso. Aliás, 919, viu, Gil, porque eu votei em mim. Então, me deixa muito orgulhoso e, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade, né? Você tem que cumprir com aquilo que você prometeu às pessoas, e eu estou tentando fazer isso. Repito, são 19 projetos já apresentados, quero fechar o ano com 30 projetos protocolados na Assembleia Legislativa, e aí lutando um por um desses projetos para que sejam aprovados. Pois é, né? Você falou sobre um tempo curto de campanha, porque se você for fazer um comparativo com outros candidatos que nós tivemos, que daqui a pouco alguns até se valeram da sua situação já sendo deputados e buscando uma reeleição, outros que ficaram meses e meses trabalhando, você com uma campanha curta conseguiu ser o candidato mais votado. Pois na verdade a minha campanha foi rigorosamente dentro da lei, 45 dias, né, de campanha, e uma campanha sem dinheiro também. Você vê, se você olhar ali, o meu voto foi talvez um dos votos mais baratos, não mais barato do Rio Grande do Sul, porque você divide o valor declarado na campanha pelo número de votos. Meu voto realmente foi muito barato. Eu tinha poucas pessoas trabalhando, não tinha dinheiro, não tinha recurso, mas o que eu fiz? Fiz aquilo que o político deve fazer, não ter medo, ele tem que ir para a rua. Eu fui para a rua distribuir meus panfletos, distribuir meus santinhos, conversar com as pessoas, ouvir os anseios dessas pessoas. E se você me perguntar qual o fator mais forte nessa minha eleição, eu diria que foi a sinceridade, viu, Gil? Eu não enganei ninguém, todo mundo sabe quem eu sou, como eu sou. Eu sou conservador, de direita. Eu defendo a liberdade de imprensa, a liberdade do cidadão. Eu defendo uma carga tributária pequena, um Estado menor. Eu defendo a criança, a liberdade da criança. Eu não aceito uma menina de 9 anos vá dividir banheiro com um mangolão de 14. Eu quero respeito com as crianças, defendo a família e, acima de tudo, defendo os preceitos de direitos, preceitos conservadores e liberais. Ou seja, investir no empreendedorismo. Quem gera emprego é a empresa, não é o poder público. E a empresa precisa ter boas condições para funcionar. Esse é o meu mote. Então, nesses 19 projetos, eu tenho projetos na área da economia, da saúde, da segurança, enfim, projetos dos mais variados para tentar justificar esses 112.919 votos.
Bom, agora, citando esses seus projetos, você citou a questão da economia e você assumiu em fevereiro deste ano a presidência da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa comissão, quais os principais assuntos que foram tratados até aqui sobre essa comissão, então, de economia da Assembleia Legislativa. Olha, a comissão que eu presido é uma comissão muito plural. Ela assumiu um protagonismo significativo na Assembleia e tem um trabalho muito interessante voltado exatamente a tentar resolver os gargalos da nossa economia, que são alta carga tributária, um índice de burocracia muito acima do normal e licenciamento ambiental complicado. Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos na economia do Rio Grande do Sul, e a luta para mudar isso é uma luta muito grande. Então, todas as sessões da comissão, sempre às quartas-feiras, tem tido muito debate. É uma comissão plural, ela tem parlamentares de esquerda, de direita, parlamentares de centro, parlamentares governistas, enfim, e isso torna a comissão bastante atraente para debates mais intensos e constantes no tocante àquilo que a gente quer fazer o Rio Grande do Sul retomar o protagonismo que tinha no cenário brasileiro e que a gente perdeu nos últimos anos. Bom, deputado, queria agradecer a sua disponibilidade nesta manhã de quarta-feira para conversar com os ouvintes da Acústica FM. Saiba que a cidade está aguardando a sua visita. Vem aqui tomar um cafezinho aqui nos estúdios da Acústica FM, conversar ao vivo com os nossos ouvintes, visitar aqui as entidades do nosso município, né? Até esse diálogo, como você mesmo falou, ele é importante, né? Conversar com as entidades. Agora mesmo a gente vive um momento complicado. Agora não, já há muitos anos que diz respeito à nossa saúde aqui no município por causa do Hospital Nossa Senhora Aparecida. Não sei se você está acompanhando de perto essa situação, mas há uma dívida muito grande. Isso não é dessa administração, nem da anterior, é um assunto que se arrasta há muito tempo. Eu sei que isso não é uma exclusividade de Camaquã enfrentar um problema difícil como esse. Outros hospitais gaúchos também enfrentam essas condições, mas é um momento em que nós precisamos estar unindo forças, e toda a força é importante. Você, como parlamentar, tem esse poder de auxiliar de alguma forma em questões como essa. Então vamos combinar, Gil, desde já o gabinete 805 da Assembleia está de portas abertas a toda a população de Camaquã, às autoridades, para que a gente possa conversar sobre o assunto, e a visita à cidade está prometida, e particularmente visita aos estúdios da Acústica FM. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma honra estar com vocês, e repito, estou à disposição na Assembleia Legislativa para que a gente possa discutir esses temas, avançar com projetos de lei, com propostas, enfim, com emendas, o que for possível para ajudar a comunidade de Camaquã. Muito obrigado e contem sempre comigo. Tá certo, muito obrigado. Estivemos conversando com o deputado Gustavo Vitorino, ele que é advogado, engenheiro, jornalista, radialista, músico, comentarista, enfim, né? E deputado, né? Deputado mais eleito aqui no estado do Rio Grande do Sul, hoje conversando com os ouvintes da Rádio Acústica FM.